Olá, o programa Questão de Ordem está de volta com o terceiro e último bloco. Nosso assunto de hoje é a transposição da bacia do Rio Paraíba do Sul. Estou recebendo aqui o vereador Hernani Barreto, que é presidente da Frente Parlamentar dos Vereadores RM Vale e Movimento Suprapartidário, e também o professor Lázaro Silva, coordenador do Movimento Nascentes do Paraíba. Nesse terceiro bloco, eu já começo perguntando para o senhor, professor, quais são os prejuízos previstos, né, prejuízos ambientais previstos, caso ocorra, por exemplo, essa transposição? Não especificamente é só por causa da transposição em si, né? De forma geral, todo o corpo d'água que está à disposição na natureza, que será utilizado, seja pela terra, seja pelos animais, seja pelas árvores, seja por nós mesmos, não é? Obviamente ele tem um prejuízo na diminuição. Não é? Exemplo agora com essa questão da baixa das águas do Rio Paraíba e de todos os lugares, a falta d'água. Uma coisa mais simples de se ver notadamente é, por exemplo, quando você olha o rio. Né? O rio recebe esgoto. Se qualquer gota d'água a menos dentro desse risco significa maior poluição deste rio. Quanto menos água tem, quanto mais dejetos que não são saudáveis à própria natureza existem, mais problemas traz. Iniciando, por exemplo, com a fauna, né? Os peixes. Isso aí diminui o oxigênio da água, isso traz problema porque o esgoto não para, o esgoto continua tendo, continua aumentando, tá certo? Isso mexe com a questão da flora. Nós temos aí, por exemplo, no Rio Paraíba do Sul, as macrófitas que nós temos visto. Quando as indústrias passaram a ter uma regularização mais forte com a cobrança do uso da água, ela começou a passar o dever de casa, porque na época que a gente estava na gestão, etc., e outros, todos que estavam mais antigos, trabalhando esta fórmula, foi uma fórmula que não era com o objetivo de cobrar o dinheiro para o caixa e voltar para ajudar a bacia. Ao contrário, uma fórmula que a empresa percebesse que era preferível ela cuidar do que ela pagar. Não é? Então, conclusão, a partir daí deixou de ter uma série de problemas químicos, etc., e aí a flora começou a ampliar. Hoje nós temos problema com as pontes, hoje nós temos uma série de problemas aí. Mudou o habitat do rio. Né? Ora é bom porque a flora cresceu mais, ora é ruim porque o oxigênio deixou de existir, enfim. Mexeu na natureza já não é bom. Mexer em água é péssimo. Nós temos 80% do nosso corpo, e tudo quanto seres sobre a terra, tem uma proporção a esse nível de água. Secou, morreu. Não existe, né? Não somos barata. Tá bom? Bom, mas enfim, isso mexe também com a flora, porque acaba, quanto menos água tem o solo, tem uma percepção, puxa menos água, tudo que tiver em torno dele diminui, né? Começa a aparecer secas maiores, o lençol freático está menos reabastecido, com menos água, e assim sucessivamente. Qualquer importância de água retirado do leito, ou retirado das lagoas, ou retirado de qualquer lugar, traz prejuízo à natureza de forma geral. Não tem como não mexer no ambiente. Pronto, isso é taxativo. Tá? Mas pior do que isso é que o hábito e costume de continuar neste processo é que começa a piorar. O segundo passo, que é o passo importante que nós temos que estar atentos, até porque já existe, e com certeza em algum momento vai ter algumas transposições, porque é político, as pessoas precisam, tem todo esse processo, principalmente começar a pensar na questão de, a tarefa de casa. Né? A Sabesp em São Paulo, que é grande, que trabalha, qualquer outro, ela tem perdas de água, ela tem problemas nos seus próprios tratamentos, no reuso da água, ela tem que usar novas tecnologias, ela tem que perder menos água, etc., do que achar que a saída é buscar em outro lugar. Né? Então, isso traz problema para o ambiente. O rasgar uma via, um lugar, seja lá onde for, quando mexe na área de terra, traz problemas ambientais. Não existe... O homem se mexeu, trouxe problema ambiental. A natureza da coisa é acompanhar o sistema natural do jeito que ele é. E a outra coisa é se pensando, o Vale precisa estar atento, pensando, na verdade, na compensação. Seja para onde for, da onde for a água que saia daqui,
alguém tem que pagar por ela. E mais do que isto, indo ou não indo para fora da bacia, há de ter uma compensação de quem faz uso dela. Ou seja, nós precisamos de recuperar muitas áreas de mananciais, principalmente das cabeceiras, para que tenha maior produção de água. Então é lá no outro lado, precisa de ter cabeceira dos rios que estão por lá, precisa de compensar para lá, assim como aqui também no Paraíba. Temos que compensar a bacia do Paraitinga Paraibuna, temos que pagar por esse uso e por essa água e reflorestar e reabastecer os nossos mananciais, as cabeceiras dos nossos mananciais. Então, isso é muito importante. Precisa de requalificar o ambiente. E o que está sendo feito não requalifica, pelo contrário, prejudica o ambiente. Vira. Eu quero pegar o gancho do professor, até porque nos falta muitas informações. Nós não temos o esclarecimento de como tudo isso se daria, essa transposição. Então a gente também não tem condição de medir os prejuízos. E também não teremos condições de mensurar, medir as compensações. E por isso que eu faço a indagação. Quais são os critérios? Quais foram os critérios estabelecidos? Porque nós temos dados até de um estudo feito pelo próprio governo, que no início tínhamos 18 alternativas para a transposição e o Rio Paraíba era uma das 18 alternativas. Agora nós temos o que eles chamam de 7 arranjos, que são 7 possibilidades de transposição para resolver o sistema Cantareira, a falta d'água do sistema Cantareira, e o Rio Paraíba é uma delas. E segundo informações, o caminho mais viável, porém um pouquinho mais caro, é do Vale do Ribeira, que tem 22 municípios e uma população de 481 mil habitantes. Quer dizer, uma população bem menor do que a nossa. Não estou tirando o problema daqui para levar para uma outra região. Senão seria até deselegante da minha parte. Mas a gente tem que pensar, nós temos que ser responsáveis e ter muita maturidade para achar o caminho mais viável para a questão da falta de água da Grande São Paulo. Bom, falando da questão de achar um caminho mais viável, justamente pegando esse gancho, vereador, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das ações que o senhor tem feito como presidente da Frente Parlamentar de Vereadores da RM Vale e Litoral Norte. Quais são essas ações que o senhor tem trabalhado, como é que elas têm funcionado? Eu sou vereador, mas primeiro eu sou presidente, mas primeiro eu sou vereador aqui de Jacareí. Então eu estou fazendo a minha parte como vereador, indo às feiras livres, ao mercado municipal, aos pontos de ônibus, e tenho colhido assinaturas no abaixo-assinado físico. Nós temos colhido as fotos aí, né? Isso, das feiras livres aqui do município. E é engraçado, a cada 50 pessoas que são abordadas, uma é a favor da transposição, sob o argumento que temos que ser solidários. E eu não discordo. Acho que é uma visão humanitária. Porém, nós queremos trabalhar no campo técnico. Isso que nós estamos explicando para as pessoas. O professor falou muito bem dos prejuízos ambientais e eu disse no início do primeiro bloco sobre os prejuízos em termos de desenvolvimento econômico. Então, quer dizer, é muito complexo, é uma questão que envolve toda a população. Por isso que eu estou fazendo a minha parte com o abaixo-assinado físico. Tem outros vereadores que estão trabalhando também. Quem quiser pode procurar o nosso gabinete para nos ajudar e assinar esse abaixo-assinado físico. Mas temos também o abaixo-assinado eletrônico, Daniel. O abaixo-assinado eletrônico, nós vamos disponibilizar agora para vocês aí o endereço dele, que é da campanha Rio Paraíba sim, transposição não. Então embaixo tem um endereço que é um pouquinho difícil, mas vai ficar na tela para o senhor, para a senhora poder anotar, que é muito importante a sua participação. É http://goo.gl/AI, tudo isso em minúsculo e depois maiúsculo, BWKK. Então vou repetir, http://goo.gl/AI-BWKK. Gostaríamos que fosse mais fácil para as pessoas acessarem esse endereço eletrônico, mas isso não é disponibilizado por nós, é por uma empresa, e nós temos uma adesão, infelizmente, no abaixo-assinado eletrônico muito baixa.
Então nós precisamos que todos dê as mãos para essa causa, porque se faltar água, o problema vai ficar com todos os municípios aqui da região metropolitana. Quando se fala, vereador, em tomar uma decisão tão importante como essa, que vai mexer com a vida de milhões de pessoas, se fala-se muito na questão das audiências públicas. Como é que isso tem acontecido? Em que pé que estão essas audiências? Foi um pedido que a Frente Parlamentar fez ao governador em novembro, não tivemos resposta ainda. Como eu disse, nós queremos transparência em todo o processo, que o governador faça audiências públicas para que os municípios saibam quais serão as compensações e que os parlamentares façam as audiências públicas nas câmaras municipais através das comissões de meio ambiente. Aqui em Jacareí, nós vamos fazer uma audiência pública dia 26 de maio, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Então é muito importante que a população se aproprie desse tema, entenda o que nós estamos falando, porque eu estou vendo que, como você disse até no segundo bloco, a pessoa abre a torneira, tem água, então ela não se preocupa hoje. A hora que faltar, aí sim ela vai querer correr atrás do prejuízo, mas eu tenho medo que isso seja tarde, Daniel. Só pegando aí nesse gancho da questão da audiência pública, só para aquele que não sabe o que é o nome, o que significa e para que ela serve. Então, o que é uma audiência pública e como é que ela funciona? Muito importante você fazer essa colocação. A audiência pública é um espaço, é uma reunião em que as pessoas vão ter direito a se manifestar. Então, ela vai ser conduzida pelo vereador José Francisco, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, e o José Francisco vai ter o suporte de pessoas técnicas, que vão fazer algumas colocações para que a população presente tenha um pouquinho mais de conhecimento. Logo em seguida, as pessoas vão poder se manifestar, favoráveis ou contrárias à transposição. Esse é um processo democrático, um processo que nós queremos dar continuidade aqui. O professor Lázaro, o senhor como coordenador do movimento Nascentes do Paraíba, tem participado de muitas audiências públicas. Qual que é a importância que o senhor vê também, assim como o vereador já afirmou aqui, da população estar participando dessas audiências e ir realmente, de fato, a essas audiências? Audiências públicas, independentemente que fosse da água ou qualquer outra audiência pública, é um direito e uma obrigação do cidadão que queira realmente estar informada e ter o seu ato de cidadania garantido, primeiro. Segundo, é que as audiências públicas te traz mais informações, você se envolve mais e cada vez mais você traz a comunidade a se organizar dentro desse processo e começar a trabalhar em bem disso ou daquilo que é o seu próprio bem. É o bem coletivo, é o bem de todos nós, né? A sua participação dentro desse processo são importantíssimos. E mais do que isso, principalmente quando ocorre, como está dizendo o vereador aqui na Câmara de Jacareí, na verdade a instituição está cada vez mais democrática, está abrindo as portas para ouvir o cidadão, né, para saber do cidadão o que ele pensa ou não pensa. Porque as audiências públicas, elas são, na realidade, uma mediadora. Ela é um instrumento que contribui para a audição da instituição. Quer dizer, a Câmara está ouvindo o cidadão. Ele está sendo mediador daquilo que o Legislativo vai estar fazendo. Ele vai contribuir com aquela pressão que eu disse antes. Não é? É uma pressão velada, não é? Sutil, mas é uma pressão. Então, o cidadão precisa cada vez mais estar participando efetivamente dessas questões. Né? E se alguém tem que ser, em algum momento, solidário, seja lá o que for, a bem da população, como diz a senhora para o nosso amigo aí lá na feira, etc., essa coisa solidária que vem de cada um, ela precisa partir primeiro do interior das pessoas. Às vezes a gente é solidário em dado momento, ou socialmente, ou por questão conceitual, ou para demonstrar solidariedade, e muita gente que a gente sabe faz alguns benefícios fora de casa e não faz dentro de casa. Não é? Então solidariedade tem hora. Não é? A solidariedade tem hora. A solidariedade vai no tempo em que a gente está construído, pode contribuir para o outro e não está pondo em risco a pessoa mais próxima. Isso é uma rede. A rede social é isso. Porque se eu falho com quem está ao meu lado e ele não se constrói, e eu não passo os meus conceitos, e eu não trabalho com ele, isso não vai longe.
Porque no momento seguinte, se você não tem essa pessoa, você quebra a rede. Então, na realidade, você tem que ver se está estável, é seguro, o que está fazendo aqui agora não vai prejudicar, olhe para dentro de si. Não é que não esteja olhando para os outros, tá? Mas olhe para dentro de si para poder saber se você pode contribuir. Maravilha. Só lembrei, Daniel, que quando tinha essa rodinha de pessoas lá na feira, quando estava falando da questão de solidariedade, teve uma pessoa até que falou, mas vereador, você está com esse abaixo-assinado, papel tal, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão contribuindo para que isso não ocorra, estão contribuindo para o nosso meio ambiente? E eu lembrei, Daniel, eu até disse aqui, com relação aos 113 milhões, que nós vereadores ajudamos, porque somos a base de sustentação do governo, junto à presidente Dilma, para conseguirmos 113 milhões para saneamento básico, o que vai ao encontro daquilo que o senhor disse também, do tratamento, porque Jacareí, aqui da região, vai ser a primeira cidade com 100% do esgoto coletado e 100% do esgoto tratado. Eu acho que quem está nos assistindo e está acompanhando a política, o desenvolvimento da nossa cidade na questão do meio ambiente, tem percebido que ações concretas estão acontecendo. Então eu quero deixar bem claro aqui que não é só um papel, é uma ação para que a gente possa sensibilizar o governador de uma questão pontual, mas o meio ambiente é muito mais do que isso. Agora, aproveitando, falando da questão das ações, gostaria que o senhor falasse um pouquinho da Marcha dos Vereadores e do ato lúdico. Ah, tá. Então, só reforçando, dia 3 de junho, nós teremos uma marcha dos vereadores, dos 414 vereadores da região metropolitana do Vale do Litoral Norte, à Assembleia Legislativa. Na oportunidade, nós entregaremos uma cópia do abaixo-assinado contra a transposição. Então, essa é uma ação dos vereadores. Só que no dia 5 de junho, às 10 horas da manhã, na Represa do Jaguari, nós teremos um ato lúdico. Então, esse ato lúdico vai envolver toda a sociedade. Todo mundo está convidado às 10 horas da manhã na Represa do Jaguari. É o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu acho que é muito importante a participação das entidades, dos movimentos aqui da nossa região, como professor da Nascente do Rio Paraíba, dos comitês de águas, porque eu acho que nós temos que estar juntos nesse momento. Maravilha, estamos caminhando aqui para o final do nosso Questão de Ordem, tema de hoje, transposição da bacia do Rio Paraíba do Sul, já querendo agradecer a presença aqui do professor Lázaro Silva, coordenador do Movimento Nascente do Paraíba, e eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais rapidamente. Eu queria aproveitar a fala do vereador, a lembrar que se os vereadores também na Assembleia, o ato lúdico é um ato popular, né? E virou moda no país, né? Todo mundo vai para a rua para buscar alguma coisa, para procurar alguma coisa, etc. Lembrando de novo a senhorinha da feira e os demais, que não se esqueça, que está faltando água sim para a senhora. Eu já falei aqui antes. O ano passado encheram de pedra aqui na cidade da senhora, o Rio Paraíba do Sul, porque faltava água para a senhora. A senhora não percebeu. Por isso que a senhora não está achando que tem água. Não é? Porque alguém está cuidando da água para a senhora, com atropeços ou sem atropeços, estão trabalhando para isso. Então, é muito importante que no dia 5, junto à represa, a população de Jacareí da região esteja junto. Não adianta o legislativo estar fazendo uma coisa, só está cobrando outra coisa que não é aquilo de que está fazendo. Isso me dá uma impressão similar ao que está acontecendo no Brasil hoje. As pessoas vão na rua e querem pedir uma Copa do Mundo que já está instalada. E isso vai prejudicar quem? O turista que vem, que amanhã ele pode não voltar. Não é? Vamos discutir sim as questões, mas não vamos juntar uma com a outra. Tá certo? Então a mesma coisa é essa questão aqui. Não tem que estar se questionando nesse momento o vereador, o presidente, seja lá quem for. É se juntar às lutas e não distorcer para outros assuntos. Esses outros assuntos vão em outras audiências públicas na Câmara Municipal sobre outros assuntos. O assunto, se a pessoa está trabalhando certo, está defendendo o que é da senhora naquela hora, do senhor, do cidadão, do seu filho, do futuro, estejamos juntos. A sociedade civil precisa sair à rua, ir lá e contribuir, e participar e se organizar. E sobre o que nós falamos aqui, o próprio vereador falou que naquela ocasião da história das pedras resultou depois nos recursos que vão ser trabalhados. O que a gente espera enquanto movimento de que esses dias a gente tem que participar mesmo, mas que não seja apenas uma festa, uma contrapartida de discussão, mas não, que a sociedade se organize e vão para os comitês de água, que as câmaras municipais contribuam com o cidadão e construa os comitês de águas dentro da Câmara Municipal. E você, cidadão, participe,
Não fique deixando por conta de. Não. Vamos dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente. Não adianta você falar pro seu filho que não jogue lixo, não faz isso, contar 1000 histórias. E na hora que, de fato, o bem maior nosso, que é a água, está em risco. E se não está para mim, não estiver para o senhor nesse exato momento, vai estar para o seu filho, vai estar para o seu neto, para o seu bisneto. É hora de ir para a rua, não é simplesmente para ficar fazendo brados pela rua como o Brasil está cheio. É ir para a rua na hora que é necessário, é salvar a existência dos nossos filhos, é salvar o nosso futuro. É por isso que São Paulo está nessa porcaria. São Paulo não fez o dever de casa, tomou medidas erradas, a população não cuidou de sua água e agora vem buscar o que é nosso. Né? Vamos lembrar o começo do poema. Primeiro ele bate na tua porta, pisa na sua grama. No dia seguinte ele entra e mata o teu cachorro. No resto dos outros dias ele está dentro da tua casa, leva o teu filho e sua avó e todo mundo da tua casa. Preste atenção. É hora de no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Vale Paraibano está em Jacareí, junto da represa, às 10 horas da manhã. E não tem o que hesitar. Se você faz um monte de coisas, mesmo sem saber por quê, você vai para suas festas, vai para tudo aquilo, mesmo sem saber por quê, e se alinha com os outros sem pensar, é água que nós estamos falando. Dia 5 de junho, junto da represa Jaguari, apoiando todo o legislativo que está junto. E, se possível, inclusive aí sim, reclamando dos executivos que não estão participando como deveria desse processo e que são responsáveis pela gestão do seu município. Dia 5 de junho, todo mundo na represa do Jaguari, em Jacareí, 10 horas da manhã. Nós estaremos lá, e o Zé do Paraíba também. Maravilha. Vereador Hernani Barreto, muito obrigado pela sua participação, por trazer esse tema aqui ao Questão de Ordem. Eu que agradeço a você, ao professor Lázaro, que muito bem aceitou o nosso convite, trouxe aqui muitos esclarecimentos para esse tema tão importante. E eu acho que eu vou nessa linha do professor. Você que não participa, tenha certeza que alguém vai estar participando por você e talvez não está te representando bem. Então participe, tenha mais informações. E nós fizemos a nossa parte hoje aqui, passando essas informações. Porque o que nós queremos é tratar desse tema com muita responsabilidade e maturidade. Porque a água, nós temos que lembrar, é um bem da humanidade, é um bem natural, que o homem não consegue produzir. A hora que falta água, não tem de onde tirar. Muito obrigado, Daniel. Maravilha, o programa Questão de Ordem vai ficando por aqui, agradecendo também a sua presença, a sua audiência, a TV Câmara de Jacareí, a TV Pública da cidade. Lembrando, dia 5 de junho, 10 da manhã, você é o nosso convidado especial, porque vamos sinalizar assim, né? Todos nós somos um. E viva a água! Viva a água! Viva!